E aí, galera do segundo ano médio, espero que vocês estejam bem. Desde já queria desejar um bom feriado, né? Aí nesse final aí, nessa quinta-feira, né? Sabemos que ontem, dia 24, né? Foi aí o feriado de São João. Eu espero que vocês possam ter aproveitado, porém, em casa, né? Ter comida aí, as nossas verdadeiras comidas típicas nesse período tão maravilhoso, né? Que é justamente essas datas aí. Santo Antônio, São João e São Pedro, né? Espero que a gente possa estar aproveitando dentro dos limites, né? Para que logo logo a gente possa estar aí de volta, né? Às nossas atividades, sair aí da quarentena aos poucos também, saber que todo cuidado é pouco, tá bom? Então, galera, dando continuidade justamente ao nosso processo, né, de aprendizagem, eu falei na aula passada para vocês sobre essa questão de Alagoas como província, e hoje a gente vai descobrir como é que Maceió, né, vai se tornar aí a nossa capital, tá bom? Vocês sabem que antes disso, né, antes de Maceió ser a capital do estado de Alagoas, Marechal Deodoro, né, que era justamente aí a nossa capital. Porém, galera, como vocês sabem, tudo aqui em Alagoas tem uma brigazinha, né, tem uma confusão, e foi justamente isso que aconteceu nessa questão da transferência, né, dessa mudança de capital, né, Marechal deixando de ser capital e virando apenas um município, e Maceió agora virando aí capital. Todo mundo sabe, galera, que desde a formação do município de Maceió, né, lá partindo do bairro de Jaraguá, onde teve a formação do Porto, né, do Porto foi se formando o bairro, do bairro a gente formou Jaraguá, depois Centro, né, e aí fui aos poucos desenvolvendo aí os outros bairros, né. Maceió sempre, né, apresentou um aspecto bastante mais evoluído, tá bom, do que a própria capital Marechal Deodoro, né? Não é por menos que o nosso primeiro governador, né, logo após aí o nosso processo de emancipação política de Alagoas, o querido Sebastião Francisco de Melo e Pova, já esbanjava, né, o desejo de transferir justamente essa capital de Marechal Deodoro para cá, para Maceió, né? Por quê? Porque ele trouxe, galera, os principais órgãos, né, que se deve ter em uma capital, ele trouxe justamente para o município de Maceió, né? E aí ele já deixou o pessoal, os moradores de Marechal Deodoro, meio indignado com a atitude que ele estava tomando, né? Porém, né, ainda não tinha ocorrido essa transferência, né? Então, galera, as mais importantes lideranças políticas, né, que iriam e contribuir para esse contexto da nossa transferência da capital foi justamente dois nomes, né? Tavares Bastos, desculpa, né? Na capital, quando eu falo na capital, eu falo nesse contexto aí, né? Marechal Deodoro, e depois, né, a gente tem o Cansanção de Sinibu, né? Aquela praçazinha justamente em homenagem a essa figura, né? O Cansanção de Sinibu, né? Que era aí que vivia aqui em Maceió. Lembrando que eles, respectivamente, eles tinham partidos políticos diferentes, até porque a disputa e a luta pela essa transferência da capital vai ocorrer entre eles, né? Tavares Bastos representavam os lisos, né? E o Cansanção de Sinibu representava aí os cabeludos, beleza, galera? Então você tem agora essa disputa política aqui dentro do estado, né? Você tem esse contexto aí central, tá bom? E aí você vai ter esses dois líderes políticos disputando não só a transferência da capital, como também, né, quem seria aí o governador, né, de Alagoas, nesse período aí em que Alagoas tinha iniciado seus passos, né, como o próprio estado, tá bom? Então, galera, essa situação dessa transferência vai se agravar ainda mais no ano de 1839, né, quando Sebastião de Melo e Pova não é mais o nosso governador, porém quem está no governo de Maceió, né, de Alagoas, vai ser o Agostinho da Silva Neves, né, que é um governador. Beleza? Porém, o que vai acontecer, galera? O Agostinho da Silva Neves, né, ele vai se tornar aí o governador, porém ele vai ser preso,
né? Olha só, né? Ele é governador de Maceió, de Alagoas, e ele vai ser preso por um cara chamado Major Mendes da Fonseca, tá bom? Lá na capital. Por quê? Porque esse governador, assim como o próprio Sebastião de Melo e Pova, também expressou seu desejo de transferir a capital de Marechal Deodoro para cá, para Maceió. Então, o que vai acontecer, galera? Todo mundo achando que o Agostinho estava preso, né? Ele é expulso aqui do nosso estado, né? Pelo o Major Mendes da Fonseca. E aí ele pega um barco, tá bom? E ele dá sinal de que de fato ele vai embora, né? Porém, o que que ele vai fazer? Ele vai mandar o dono da embarcação fazer o retorno na lagoa, né? E aí ele volta já pelo porto de Jaraguá, aonde ele é recebido, tá bom? Pelo presidente da província, né? Nesse período aí, o Cansanção de Sinimbu, no porto de Jaraguá, e ele é extremamente aplaudido e elogiado aí pelo povo. Porém, o Tavares Baixo vai descobrir, né? E após a volta do Agostinho, justamente na Praça Sinimbu, a gente vai ter uma disputa bala, literalmente a bala, né? Os grupos lisos e cabeludos, né, que disputavam justamente esse processo de transferência, eles vão trocar tiro lá na Praça Sinimbu durante 2 horas, né? E aí o que é que vai acontecer, galera? Você tem dois caras aí que queriam se tornar o presidente de província, né? Se tornar aqui o presidente das Alagoas, que era o Tavares Bastos, né? E o Cansanção de Sinimbu. Porém, o titular nesse dia e nesse sentido, nesse período, o titular era justamente o Cansanção de Sinimbu. E o que é que ele vai fazer? Ele vai assinar o decreto no dia 9 de dezembro de 1839, que agora, por via política, jurídica, né, que tinham que aceitar, independente de qualquer coisa, Maceió se tornava de fato a capital do estado de Alagoas, né? Chegando aí o fim de um velho sonho de todos os governadores que passaram, né, por Alagoas nesse período, né? Por todos os presidentes de província que passaram aí por Alagoas nesse período, tá bom? Então, galera, nesse contexto aí, você tem apenas a ideia do contexto histórico, né? E depois dessa transferência, né, é que Maceió vai começar a caminhar com seus próprios pés, né? Dando seus próprios passos. E aí, isso vai ser as nossas aulas seguintes, tá bom? Então, galerinha do segundo ano, até a próxima semana.